Abra sua Bíblia comigo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Desde já eu quero agradecer a presença de todos aqueles que estão nos visitando nessa noite. Nosso coração se alegra em ver cada um dos irmãos aqui conosco nessa noite. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Eu vou fazer a leitura do verso 1 ao 11. Mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios 6, do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos? O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Um determinado grupo de pessoas tinha um inimigo, e esse inimigo muitas vezes perseguia esse grupo. Quando encontrava alguns deles, os açoitava, e até nem se importava quando pessoas que pertenciam a esse grupo eram mortas. Ele aprovava a morte delas quando não podia prendê-las. Ele não se importava se precisasse ser um assassino, estava disposto a fazer isso. Esse inimigo foi transformado, teve a sua vida mudada. Será que haveria esperança de salvação para alguém que foi perseguidor e assassino, que foi inimigo? Uma mulher foi pega quebrando o 7º mandamento, não adulterarás. Será que haveria salvação para ela? Um homem, cobrador de impostos, trabalhava na Receita Federal, estou contextualizando, né? Cheio da grana, rico. O que nós entendemos é que provavelmente a riqueza dele vinha de negócios ilícitos, de usurpar aquilo que não era dele. Na verdade, o Deus dele era o dinheiro, o seu prazer. Será que haveria salvação para essa pessoa? Jesus transformou a vida de Paulo, que foi um inimigo do povo dele.
Jesus transformou a vida de uma mulher pega em flagrante adultério, conhecida como uma mulher adúltera. Vai, não peques mais, eu não te condeno. Jesus transformou a vida de Zaqueu, estava na casa de Zaqueu, um cobrador de impostos, um homem rico, e de repente aquele homem disse: Senhor, olha, resolvo doar metade dos meus bens, e se eu tenho roubado alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus vira e diz: hoje houve salvação nessa casa. É interessante que pessoas que nós jamais colocaríamos a mão no fogo por elas, Jesus deu a vida dele. É interessante que pessoas que nós rejeitaríamos e rejeitamos muitas vezes, Jesus derramou o sangue dele por elas. Na verdade, essa é uma expressão clara no ministério de Jesus. Quando os religiosos diziam: se esse fosse profeta, saberia quem está aos pés dele, saberia quem é essa mulher, saberia quem é esse homem, não se relacionaria com esse tipo de pessoa. Aí Jesus, conhecendo o pensamento dessa gente, desses religiosos, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. Uma igreja problemática, a igreja de Corinto. Diferente da igreja de Tessalônica, que Paulo parece só elogiar a igreja. E louva a Deus pela fé, pelo testemunho. E até tem tempo para falar sobre a parousia, a volta de Jesus, sobre os acontecimentos do fim. Mas com a igreja de Corinto não. É uma igreja que é dividida. Existem aqueles que são do pastor Paulo, existem aqueles que são do pastor Pedro, existem aqueles que são do pastor Apolo, e aqueles que dizem assim: eu não sou de ninguém, eu sou de Jesus. Querendo ser mais santos do que os outros, né? Havia divisão no meio da igreja. Até na hora da ceia, os irmãos iam para o culto para encher a barriga, ao invés de desfrutar da comunhão, lembrando da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Não bastasse isso, essa igreja, embora envaidecida por dons espirituais, principalmente pelo dom de línguas, por falar em línguas estranhas, era uma igreja que aparentemente tinha todo o poder de Deus quando você ouvia alguém falar em línguas, mas era uma igreja que estava distante de Deus, porque era permissiva, era uma igreja cheia de pecado. Havia no contexto aqui, se você voltar no capítulo 5, alguém que possuiu a mulher do próprio pai. E esse alguém, eu não sei se ele era um obreiro renomado dentro da igreja, porque isso às vezes acontece em algumas denominações, em algumas igrejas, quando o cara tem influência, né? Quando é pastor, abafa o caso. E a igreja de Corinto parecia ter abafado o caso. E não disciplinou o jovem, o homem, a pessoa que havia transgredido. E aí então, Paulo diz: olha, eu não estou presente, mas eu estou presente em espírito. Eu reúno com vocês e digo que esse tem que ser excluído da igreja. Vocês não podem ficar tolerando situações como essas, imoralidade como essa. Aí ele diz no verso de número 11 do capítulo 5, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento ou idólatra ou maldizente ou beberrão ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Paulo vai dizer: não estou dizendo para vocês não andarem com os pecadores, porque nesse caso vocês teriam que sair do mundo, mas não tem como vocês saírem do mundo. Eu quero dizer que vocês não se associem com aquelas pessoas que se dizem cristãs, com aquelas pessoas que se dizem crentes e não são. Tem um comportamento completamente diferente daquilo que deveriam ter. Paulo então ele está falando aqui nesse sentido do capítulo 5 da imoralidade, de alguém que transgrediu o 7º mandamento e precisava ser disciplinado, e o objetivo dele é para que o corpo fosse destruído
Ele diz no verso 5, no capítulo 5, é entregue a Satanás, que tal pessoa fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então ele ainda acreditava que mesmo a disciplina, a exclusão da comunhão da igreja, não era impedimento para alguém ser salvo. Na verdade, era para que a pessoa fosse humilhada assim, e pudesse ser trabalhado no coração dela o arrependimento e o desejo de voltar à comunhão com a igreja. E que isso fosse penoso, fosse algo ruim. Hoje em dia, disciplina para as crianças vou te deixar sem celular. Não, pai! É quase que acabar o mundo deixar sem celular. A ideia que Paulo está trazendo é o seguinte: afastamento da igreja, da comunhão, disciplina, deveria ser algo que nos incomodasse tanto, a ponto de nós nos arrependermos dos nossos pecados, desejarmos voltar à comunhão tão depressa. Aí ele dá um parêntese, ele volta a falar sobre essa questão da imoralidade, no verso 12 do capítulo de número 6, ele vai falar especificamente no verso de número 15, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Isso já no capítulo 6. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Então ele vai falar sobre essa imoralidade, mas ele trata de outros aspectos da imoralidade, não apenas a imoralidade sexual, mas a moral. De uma forma geral, aqueles que amavam o dinheiro, os primeiros lugares, que mudavam a verdade de Deus, os idólatras. Repara que no capítulo 5, verso 11, ele une avarento e idólatra, colocando essa sequência, que é aquele que ama o dinheiro, faz do Deus o seu dinheiro, faz o seu dinheiro de Deus, e acaba sendo idólatra. Paulo então ele vai dizer o seguinte: olha, Jesus morreu por vocês, vocês são templo do Espírito Santo. Ele fala isso. No verso 15 ele menciona que os nossos corpos são membros de Cristo, e depois ele menciona no verso 19 do capítulo 6, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então Paulo começa a fazer a igreja refletir que eles deviam ter uma outra vida, que eles deviam ter um outro tipo de postura, que eles deveriam agir verdadeiramente como cristãos, que eles não deveriam colocar juízes que não fossem cristãos para julgar os problemas que eles tinham entre os irmãos. E ele chega ao ponto de dizer: olha, se vocês não conseguem lidar com as demandas, com os desacordos e resolver com a sabedoria que vem de Deus, isso é vergonha para vocês. Então ele diz que ninguém deveria abrir um processo civil quando se tratasse de questões entre irmãos da igreja. Eles deveriam fazer aquilo que Mateus capítulo 18 ensina: sentar, conversar, para ganhar um ao outro. E se isso não fosse possível, ele diz ainda, lembrando das palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 5, quando ele fala: se alguém pede a capa, entrega a túnica. Se alguém pede para você, se bate numa face, oferece a outra. Aí Paulo diz assim: sofra o dano, mas vocês querem que o outro sofra o dano. Vocês fazem o outro sofrer o dano. Ele diz: sofram o dano vocês. E se disponham à reconciliação. Então Paulo está mostrando, e essa expressão no verso de número 11 também, tais fostes alguns de vós, ele está mostrando que algo ficou para trás, e algo se fez novo. E algo se fez novo, não pela nossa própria vontade, mas por uma ação do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo do nosso Deus, que é a última expressão do verso de número 11. Ele mostra que a ação de Deus sobre a nossa vida havia transformado aqueles cidadãos que eram gentios, a igreja de Corinto, maioria gentio, pessoas que vieram de outra cultura, que não era da cultura judaica, politeístas, adoravam outros deuses,
tinham um comportamento completamente distante de um padrão moral do decálogo, dos 10 mandamentos. Paulo está dizendo, vocês foram mudados. Vocês eram assim, agora vocês não são mais. Lembre-se quem vocês são de verdade. Às vezes nós precisamos lembrar disso. E não, eu sou crente. E não, eu sou de Jesus. Mas tem que lembrar disso para você não fazer e tomar uma atitude errada. Eu não posso fazer isso porque eu sou cristão. Então Paulo, ele menciona que eles haviam sido mudados. E pensando nisso, irmãos, pensando em tanta maldade que a gente tem visto nos nossos dias, tantas pessoas que nós olhamos agindo com maldade, e aí eu estou lembrando um pouquinho da reflexão de hoje pela manhã, desses acontecimentos aí da semana, nós olhamos para nós mesmos e falamos assim, obrigado, Senhor, porque eu sou teu servo. Obrigado porque eu vou à igreja dominicalmente. Obrigado porque eu entrego o dízimo de tudo quanto o Senhor me dá. Obrigado porque eu tenho criado os meus filhos na tua casa. Obrigado pelo trabalho que o Senhor tem me dado, porque, afinal de contas, eu tenho feito por merecer. Aquela oração do fariseu, que não passou do teto, que voltou para casa justificado por si mesmo, mas não por Deus. Em contrapartida, olhamos pessoas agindo com maldade nos nossos dias e falamos, esse jaz no inferno. E olhamos para tamanha maldade e imaginamos que pessoas capazes de atitudes terríveis não têm jeito. Por isso eu comecei falando sobre Paulo, perseguidor da igreja, assassino, foi transformado, metade do Novo Testamento escrito por ele, um missionário, plantou várias igrejas, como Deus usou aquele homem, um santo homem de Deus, a ponto de as pessoas pegarem os pertences de Paulo e os pertences dele, colocados sobre outras pessoas, curavam as pessoas. Tamanha consagração e o que Deus queria fazer através da vida dele. 7 jovens, filhos de um sacerdote chamado Seba, foram expulsar um demônio. E eles falaram, expulsamos você, demônio, em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio olhou para eles e falou assim, sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês não são, não sei quem são. Ele era conhecido pelos demônios. Então, quando nós olhamos para tanta maldade, é possível que a nossa fé na transformação e na mudança das pessoas não aconteça, não se processe. Aquela ideia de que a pessoa nasceu assim, ela vai viver assim, vai morrer assim, não tem jeito. Deus é aquele que transforma. E esse texto aqui mostra para nós o quanto Deus é gracioso. Porque você não desejava Deus, e Deus foi agindo na sua vida, e foi agindo no seu coração, e fez você estar aqui essa noite. Não é mérito nosso, isso é graça de Deus, é favor de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, eu vejo a graça de Deus. Até nesse contexto em que Paulo fala para disciplinar aquela pessoa, ele diz, a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo. Ele confiava na graça de Deus. Mesmo falando de que tantas pessoas injustos, adúlteros, idólatras, impuros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdariam o reino de Deus. Mas ele diz, vocês foram essas pessoas. Alguns de vocês foram essas pessoas, como nós éramos sem Cristo, e o que Jesus fez na nossa vida. A graça de Deus, irmãos, transforma pecadores em herdeiros do reino de Deus. Se você observar o verso 9 a 11, eu não vou ler todo, mas o verso 9 ele diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Aí ele completa dizendo no verso 10, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E quando ele diz na parte A do verso 11, tais fostes alguns de vós, ele está dizendo que eles eram assim, alguns dos coríntios eram assim, e eles foram transformados por Deus, pecadores herdando o reino de Deus. E nós sabemos que o pecador e o pecado não podem herdar o reino de Deus. O Filho herda o reino de Deus. Então, quando a graça de Deus transformou as nossas vidas em herdeiros de Deus, Deus nos fez seus filhos. O que nós precisamos lembrar quando falamos do favor de Deus é que Deus é capaz de transformar pedras em filhos de Abraão. Jesus falou isso. O Senhor é capaz de transformar corações endurecidos, mentes cauterizadas, empedernidas e escravas do pecado, em filhos amados. Vem, filho amado. Tem filho que se faz amar. Tem filho que é amado. A Bíblia nos ensina que nós somos filhos amados, fomos alvos desse amor incondicional, desse cuidado de Deus. O apóstolo João, no capítulo 1 do Evangelho, ele explica no verso 12, mas a todos quanto receberam Jesus, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Quando eu creio em Cristo, o apóstolo Paulo está lembrando a igreja de Corinto, vocês creram. Vocês professaram a fé, então vocês foram mudados, transformados, vocês foram sarados. Ele veio para os doentes, vocês foram curados. Ele veio para os pecadores e vocês se arrependeram dos seus pecados. Então, lembrar da graça de Deus é lembrar que nós estávamos perdidos, nós herdaríamos o inferno, o lago de fogo e enxofre. Embora Mateus capítulo 25, depois do verso 31, nos ensina que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas, infelizmente, os seres humanos também alguns seres humanos entraram na mesma vereda que Satanás e os seus anjos, ou os seus demônios. E serão lançados lá também. Mas o Senhor, Ele quer fazer isso. Ele quer transformar, Ele transformou a minha vida, transformou a vida de cada um de nós aqui, continua fazendo isso. Então, nesse mundo mal, não percamos a dimensão da graça de Deus, que vai além do merecimento, que vai além da disposição de alguém dirigir-se em direção a Deus. Porque em todo o tempo da história, nós sabemos muito bem que foi Deus que sempre veio ao nosso encontro. Jesus disse, o texto do Novo Testamento diz, era necessário passar por Samaria. Porque a mulher samaritana nunca iria ao encontro de Jesus se ele não tivesse ido ao encontro dela. Noé, por mais justo que fosse, nunca teria a ideia de construir a arca para salvar a sua família, se Deus, por mais que ele andasse com Deus, ele nunca faria isso, nunca construiria a arca para salvar a sua casa, se Deus antes não tivesse descido para falar com ele. Precisamos entender que o ser humano, por si só, ele já está longe de Deus, ele nasce longe de Deus. Salmo 51, verso 5, Davi diz, eis que em pecado eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Isso faz com que nós entendamos que nós não somos merecedores de nada. E se não for a graça de Deus em transformar as nossas mazelas em virtudes, os nossos vícios em virtudes, nós estamos perdidos. Ninguém é salvo pelos seus próprios méritos. Então que isso nos leve a sermos mais condescendentes, misericordiosos, graciosos, porque fomos alvos dessa mesma graça que transformou a nossa vida, que transformou a nossa história. Como nós cantamos, Jesus mudou a minha história. E por isso nós louvamos o nome dele.
É claro que essa mudança, ela não acontece da noite para o dia. Essa mudança é paulatina, essa mudança é progressiva, essa mudança acontece no processo de santificação, acontece ao longo da nossa vida. E a gente precisa compreender isso. Que até mesmo pessoas que professaram a fé em Cristo e foram lavadas, como diz o verso de número 11, que é uma referência ao batismo, até mesmo pessoas assim podem falhar, podem errar. É claro que essa condescendência, essa misericórdia, essa graciosidade que nós devemos uns aos outros, não nos deve tornar cúmplices do pecado, como a igreja de Corinto estava sendo com aquela pessoa que havia adulterado, como está registrado no capítulo 5. Se sabemos que alguém está no caminho errado, vamos lá para corrigir, com sabedoria, com mansidão, com palavras brandas. Então Paulo está lembrando que eles foram assim: tais fostes alguns de vós. Quem nós éramos? Quem você era? E será que você consegue perceber a diferença de como você era para como você é agora? Ou será que ainda, sim, como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 7, quem me livrará do corpo desta morte? Você parece ainda carregar o velho homem, você ainda parece carregar a velha pessoa, com aqueles velhos hábitos, com aqueles velhos jeitos. Ah, Deus me fez assim, Deus me aceita do jeito que eu sou. Eu gosto muito de um livro, já citei aqui várias vezes, do Max Lucado, Simplesmente como Jesus. E ele diz assim: Deus o ama do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixar você desse jeito. Ele deseja que você seja simplesmente como Jesus. Porque todas as pessoas, o Evangelho de João é chamado o Evangelho dos Encontros, né? Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus tiveram as suas vidas transformadas. Todas elas. A pergunta é: será que você realmente teve um encontro com Jesus? Que diferença antes de Cristo e depois de Cristo a sua vida tem demonstrado? Porque se não demonstra, é sinal que a graça de Deus ainda não operou na nossa vida, porque transformação é pela graça, não é por mérito. Mudança de vida é pela graça. É quando Deus vira a chave de mal para bom no nosso coração, na nossa mente. Aqui a linguagem, no verso 11, tais fostes alguns de vós, lembra o passado. Mas a conjunção adversativa é a conjunção mais, aí 3 vezes. Mas vocês se lavaram, vocês foram santificados, vocês foram justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Expressa que essa operação é uma operação divina. Então, irmãos, que ao invés, algumas coisas nós aprendemos aqui nesse primeiro aspecto. Primeiro, como eu já mencionei, que é sermos misericordiosos, condescendentes, graciosos com aqueles que erram, porque Deus foi assim conosco. Segundo, que nós precisamos orar mais, orar para que Deus opere na vida das pessoas, ao invés de apontar os dedos acusando as pessoas. Então que nós oremos: Senhor, transforme vidas, ao invés de nós comentarmos: e fulano está assim, 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 está longe de Deus, está perdido no mundo. E nós falamos isso, é claro que Deus conhece o coração, né? Eu não posso generalizar essa fala aqui. Algumas vezes as pessoas falam: fulano está perdido no mundo, e falam com o coração pesado, né? Pesaroso, né? Triste em relação à pessoa. Mas às vezes parece que algumas pessoas falam: fulano está no mundo, e aí olha para si mesmo e diz: eu estou aqui na igreja. Como se isso fosse um troféu. Antes de qualquer coisa, a graça de Deus nos ensina que Ele é quem transforma pecadores em herdeiros de Deus. E se nós temos desfrutado das bênçãos do reino de Deus, é porque Deus agiu na nossa vida. Então que as nossas orações também sejam orações intercessórias por aqueles que estão afastados, por aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão sim vivendo na prática do pecado, mas que nós não sabemos
Se são, não são filhos de Deus, não é para a gente saber disso. A gente deve orar para que a graça de Deus se manifeste na vida dessas pessoas, ao invés de acusá-las e apontar o dedo para elas. Outra coisa que eu vejo nesse texto aqui é que a graça de Deus habilita os pecadores a expressarem uma nova vida. E isso é extremamente importante, porque entender que eu fui alcançado pela graça e Deus me transformou em filho dele, me transformou em herdeiro dele, ok. Mas se isso não produzir uma expressão de que eu realmente sou filho de Deus, então que eu entenda que eu preciso viver como filho, viver como um salvo, viver como herdeiro de Deus. Paulo ele vai explicar isso na carta aos Efésios, no capítulo 1, quando ele diz que Deus desde a eternidade ele nos escolheu em Jesus, para que nós fôssemos perdoados, salvos, e para que nós expressássemos essa nova vida. Então a graça de Deus, ela nos transforma, ela nos habilita como pecadores a expressarmos uma nova vida. E Paulo, eu mencionei aqui Romanos capítulo de número 7, porque depois que ele menciona quem livrará ele do corpo dessa morte, ele fala graças a Deus em Cristo Jesus, que me dá uma nova vida. Faz com que eu expresse o perfume de Cristo. Quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, na última ceia, ele prepara um momento, o apóstolo João começa aquele momento escrevendo, falando a respeito de Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E aí Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, e diz, eu sou mestre e senhor, mas vos dei o exemplo. Ele demonstra graça, ele demonstra humildade. Depois, no capítulo de número 14, Jesus diz, eu vou preparar lugar para vocês. Vocês não podem agora, vocês não sabem para onde eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês. Graça de Deus, porque nenhum de nós poderíamos ir até o céu preparar lugar para nós mesmos. Só Jesus poderia fazer isso. Ele diz, o mundo é um lugar difícil, mas eu vou deixar com vocês a minha paz. Não como o mundo dá, mas a paz, a minha paz. Aí João 14, 27. Depois ele começa o capítulo 15, e ele usa uma ilustração. Meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são os ramos. E todo aquele que, estando em mim, der fruto, Deus o poda, para que ele dê mais fruto ainda. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus então nos ensina, e ensina para os seus discípulos, que a frutificação, o expressar dessa nova vida que nós temos, enxertados na oliveira, enxertados no Senhor Jesus, na comunhão com a sua igreja, com o verdadeiro povo dele, nos faz expressar essa nova vida. É necessário que nós estejamos ligados ao Senhor Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer. Então a graça de Deus, ela transforma a sua vida. Mas você não é irresponsável e nem deve ser irresponsável, como se a graça de Deus, e só a graça de Deus, agisse por você o que você tem que fazer para Deus, a sua obediência. Quando nós estudamos sobre a teologia da aliança, quando a gente fala de aliança, a gente fala de um acordo entre duas partes. É claro que na nossa aliança com Deus, foi Deus que determinou o acordo, e não nós. Isso ele é autoridade nesse sentido, porque ele é rei e dono do universo, então é ele que manda, então ele determinou o acordo. Mas nesse acordo, ele coloca Jesus para cumprir a nossa parte. Mas mesmo assim, uma vez que entendemos, nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir. Expressar essa nova vida, expressar que a graça de Deus operou na nossa vida. E o que Paulo está dizendo, do verso 1 até o verso de número 8, é que eles foram transformados pela graça de Deus. Eles foram transformados, os coríntios haviam sido transformados pela ação do Espírito Santo de Deus e pela obra de Jesus Cristo. Então eles estavam habilitados sim a sofrer o dano, eles estavam habilitados sim a julgar as causas entre eles. É claro que esse texto,
Não está dizendo que o cristão não pode abrir qualquer processo, nem contratar nenhum advogado, senão o Rômulo estaria perdido, né? Não é isso que o texto está dizendo, né? E nem estou falando isso para fazer média com ele. Né? O texto ele está nos dizendo, se tratando entre irmãos na fé, e irmãos que estabelecem o fórum civil para tratar de demandas entre eles. Ele está dizendo que não deveria ser assim. Isso acaba sendo um mau testemunho entre os cristãos. Então, ele diz, olha, e ele vai mencionar, nos ensinar algumas coisas, que até os próprios cristãos, os filhos de Deus, participarão do juízo, participarão do julgamento, julgarão, como ele diz aqui, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo, verso 2. Verso 3, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos. Aqui, uma referência de julgar anjos ou julgar os anjos caídos, né? Existe aí as discussões nesse sentido. Quanto mais as coisas dessa vida, o que Paulo ele quer dizer é o seguinte: se a igreja participa, se a igreja de Cristo participa do juízo final, por que a gente não pode cuidar das pequenas coisas, que são coisas terrenas? E ele diz, se ainda assim é difícil, será que não há, verso 5, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós para julgar no meio da irmandade? E aqui ele não está dizendo, procurem no meio de vocês alguém que seja o juiz. Não está dizendo isso. Ele está dizendo, procure no meio de vocês alguém que seja sábio, alguém que seja moderador, alguém que possa olhar para as situações e procurar ali o equilíbrio e reconciliar as partes. Paulo diz que ele recebeu do Senhor o ministério da reconciliação. Nós precisamos buscar isso. A graça de Deus nos habilita a termos atitudes que nós não tomaríamos se não fosse a graça dele na nossa vida. Por isso, até mesmo a nossa obediência a Deus é sinal da própria graça dele. Porque se nós obedecemos, se nós temos feito a vontade de Deus, é porque Deus tem nos habilitado, porque Paulo diz, uma vez que vocês eram assim e foram transformados, vocês têm condições de fazer isso. O menor cristão, se é que isso existe, aquele que vocês têm menos consideração no meio da irmandade, esse sim, ainda que ele tenha nada de conhecimento civil, mas se ele tiver a sabedoria de Deus, ele vale mais do que um ímpio julgando no meio da igreja. E aí então, Paulo está dizendo, olha, é possível reconciliação, é possível restauração, mas se você sofrer a injustiça, se você sofrer o dano, ele diz no verso 7, só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros, ou seja, só houve discórdia entre vocês e necessidade de processo de julgar essas situações, já é derrota para vocês, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Aqui a gente percebe a luta entre a carne e o espírito, a gente percebe as dificuldades, limitações e as nossas próprias fraquezas. Então que seja a nossa oração também por nós, Senhor, me ajude a andar na Tua presença, a fazer a Tua vontade, e isso está completamente de acordo com a vontade de Deus, porque Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 2, verso 13, ele vai dizer que Deus efetua em nós o querer e o realizar. Então até para a gente querer alguma coisa e fazer alguma coisa, nós precisamos de uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Graça de Deus. Aí, às vezes a gente fala assim, eu não consigo perdoar, eu não consigo chamar para conversar, eu não consigo fazer aquilo. Você nunca vai conseguir fazer, porque não é você, não é a sua força, não é a sua capacidade, é a graça de Deus que te habilita. Então peça, Senhor, me ajude a procurar o irmão, Senhor, me ajude a perdoar, Senhor, me ajude a sofrer o dano. Ninguém quer sofrer o dano. E quando a gente fala de perdão é isso, perdão é sofrer o dano, perdão é pagar a dívida que o outro não quis pagar. Foi isso que Jesus fez com a gente.
Jesus pagou a dívida que a gente não podia pagar. Seu perdão. Então, quando houver demandas entre nós, que nós aprendamos que a graça de Deus nos habilita a buscar o caminho da humildade, a negar o orgulho, a deixar de lado o eu e amar mais o outro do que a mim mesmo, a considerar o outro superior a mim mesmo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, ele diz que nós somos chamados para expressar uma nova vida. Diz: como viveremos no pecado se nós já morremos para ele? Não podemos mais viver no pecado se nós já morremos para ele. Então a graça de Deus nos habilita a fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Que você expresse a sua nova vida, contando com a graça de Deus. Isso quer dizer que em alguns momentos você vai falhar, que você vai errar, mas você deve orar e pedir: Senhor, me ajude a fazer a tua vontade. Vários servos de Deus clamaram assim. Davi, ele diz: Senhor, põe guarda na porta dos meus lábios. A gente precisa vigiar os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós estejamos expressando essa nova vida, que é uma ação da graça de Deus em nós. Terceiro e último lugar, a graça de Deus opera por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Eu quero me deter agora mais no verso 11, quando ele diz: mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quando ele menciona que os cristãos de Corinto foram lavados, ele estava dizendo que eles foram, no batismo deles, eles foram perdoados. Eles experimentaram essa nova vida. Na verdade, o batismo é o símbolo de uma nova vida, de um novo tempo, de uma aliança com Deus. Então, a referência aqui ao batismo, principalmente porque ele menciona o nome de Jesus, o Espírito Santo, e menciona o nome de Deus. Ainda que não venha na fórmula batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ele está mencionando Jesus, o Espírito e Deus. Ele está dizendo: espera aí, gente, vocês foram batizados. O que o batismo significa? Desde João Batista, batismo de arrependimento de pecados e da fé em Jesus Cristo. É isso que significa o batismo. Primeiro, uma aliança com Deus. Depois, o arrependimento de pecados e a fé em Jesus como Salvador. Ele está dizendo: espera aí, vocês se batizaram. E vocês agora estão agindo assim. Onde está a nova vida? O velho homem foi deixado para trás no batismo e surgiu ali um novo homem, que se refaz no conhecimento de Deus, no relacionamento com Jesus Cristo por meio do seu Espírito. Onde está essa nova vida? Então Paulo está questionando isso. Porque alguém que assumiu uma aliança com Cristo, ele assume uma aliança com Deus por meio de Cristo. Uma expressão da graça de Deus, porque alguém seria digno de ser batizado? Alguém seria digno de ter uma aliança com Deus? Não, nós quebramos. Nós somos falhos. Mas glória a Deus, que é Jesus quem mantém essa aliança. Glória a Deus que é o Senhor quem mantém esse relacionamento. Porque a própria igreja de Corinto, nós percebemos aqui nesse contexto, tantas demandas, tantas coisas ruins, tantos pecados, ela não teria condições de se manter nesse relacionamento com Deus, se não fosse a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós só permanecemos na presença de Deus por causa do Senhor Jesus. Eu não posso abandonar Jesus, eu não posso deixar o Espírito Santo de Deus, porque uma vez que eu reconheci os meus pecados, eu o fiz por causa da ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Uma vez que eu professei a fé em Cristo, eu o fiz por causa da ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Uma vez que eu me aproximei de Deus,
foi porque antes de tudo Deus se aproximou de mim. E aí nós entendemos quando ele diz, vocês foram lavados, mas foram santificados. A palavra santificado nos mostra que Deus nos separou para Ele, nos mostra que Deus nos limpou dos nossos pecados, e ainda vai nos limpar mais ainda no último dia. Quando a gente morre, a nossa alma é purificada, e a gente vai para o céu, porque ninguém pode entrar no céu com pecado. Então, o Espírito Santo termina de fazer a obra na nossa alma, e a gente entra no céu purificado. A gente vai encontrar com o Senhor na hora da nossa morte. Mas na ressurreição, quando Jesus voltar, Deus vai fazer com que um novo corpo se levante. Um corpo incorruptível, ou seja, um corpo que não é corrompido pelo pecado. Aí então, a completa santificação, que nós chamamos, que os teólogos chamam de glorificação. E aí você lê Romanos capítulo 8, verso 29 e 30, aos que de antemão conheceu, a esse chamou, aos que chamou justificou, aos que justificou glorificou, para que estes fossem conforme a imagem do seu Filho. É a graça de Deus que opera na nossa vida por meio de Jesus, então não queira nada que não seja por meio de Jesus Cristo, porque se não for por meio de Jesus, nós estamos perdidos. Se não for no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus, nós não somos lavados, nós não somos separados e nem purificados dos nossos pecados, e muito menos somos perdoados. Porque enquanto a santificação está para a ação do Espírito Santo de Deus, a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a justificação está para a obra de Cristo na nossa vida. Estamos aí há poucos dias da Páscoa, há quase um mês, da Páscoa. É quando nós lembramos da morte de Jesus. Aí você pensa que quando criança você falhou, você errou, você pecou, quando adolescente, quando jovem, quando adulto, quando idoso. Você falhou e errou muitas vezes, vai continuar errando. Jesus passou por todas essas fases da vida sem nunca pecar. Essa é a obediência ativa dele. Ele viveu a vida toda pensando em nós. Eu tenho que obedecer para fazer a vontade do meu Pai, porque eu estou substituindo os filhos que o Pai me deu. E aí quando ele vai à cruz, ele entrega a sua vida, um sangue puro, porque nunca tinha pecado. A obediência passiva, ele se entrega por cada um de nós. Para que Deus então olhasse para ele e ali, encravando na cruz, e em Cristo todos os nossos pecados, perdoou todos os nossos pecados. O que nós já cometemos, o que nós estamos cometendo e o que nós ainda iremos cometer. Jesus é aquele que agiu para que Deus perdoasse todos os nossos pecados. Essa é a justificação objetiva. Deus lá em Cristo já nos perdoou, na cruz. Mas talvez você não se sinta perdoado ainda. Quantas transgressões que nós cometemos e às vezes nós falhamos e aquilo fica pesando no nosso coração. E a gente tem dificuldade, a gente pede perdão a Deus e nós temos dificuldade de experimentarmos o perdão de Deus. Aí é onde acontece a justificação subjetiva, é quando nós entendemos que Jesus estava no nosso lugar na cruz, que o Espírito Santo agiu em nós, e que nós temos os nossos pecados perdoados, e nós sabemos que, como Paulo fala em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Jesus nós podemos ter paz com Deus, porque nos conscientizamos do perdão de pecados. A graça de Deus faz isso, irmãos, conosco. Ela transforma pecadores em herdeiros de Deus, filhos amados. Então lembre-se que a graça de Deus pode te dar a esperança do céu. Tudo aquilo que você vai herdar e que você já tem herdado, porque vida eterna não é algo que nós vamos desfrutar, é algo que nós já desfrutamos de um relacionamento com Cristo.
Porque podem matar o nosso corpo, mas não podem roubar a nossa comunhão com Cristo. Isso é ser herdeiro, ser filho. Você foi habilitado para uma nova vida, não viva como escravo do pecado. Viva como um discípulo de Cristo. Ele nos chamou para fazer discípulos, mas para que nós façamos discípulos, precisamos ser discípulos. Precisamos fazer a diferença. Precisamos não apenas experimentar a graça, mas expressar a graça. Expressar a nova vida, expressar a transformação que Ele operou na nossa vida. Quantos cristãos têm vivido uma vida medíocre no Evangelho? Porque vivem acomodadas, confundiram o cristianismo com algo que eles vão, como um supermercado, em que eles vão apenas receber bênçãos materiais, porque se fossem simplesmente para receber e entender a grandiosidade, a sublimidade, o presente da graça de Deus, estaria bom. Mas a graça de Deus faz-nos entender, não bênçãos materiais, fazem-nos entender bênçãos celestes, bênçãos eternas. Por isso a gente pode falar da graça de Deus. Porque Deus não está, ainda que, eu vou usar a melhor expressão, ainda que Ele não esteja interessado em bênçãos materiais, se você vai ter uma casa, se você vai ter um carro, se você vai ter um bom trabalho, se você vai ter um trabalho ruim, se você vai ganhar muito, vai ganhar pouco, se você vai ter uma família, se você vai ter saúde ou não. Deus não está interessado nisso. São coisas terrenas que vão ficar aqui. Mas Ele está interessado na sua eternidade, no seu relacionamento com Ele. Aí sim, quando você tem um relacionamento com Ele, tudo mais é acrescentado. Quando você entende que o que você tem é resultado da graça de Deus, e não de um Deus que te abençoou porque você foi à igreja, e não um Deus que te abençoou porque você entregou o dízimo, porque você foi bonzinho, porque você não falou palavrão, porque você não bebeu bebida alcoólica. Quando você entende que a graça de Deus é além daquilo que você pode oferecer a Deus, que por mais que você faça, você ainda é devedor, você começa a entender que você não é merecedor da família que você tem, que você não é merecedor do trabalho que você tem, recebendo pouco ou muito, que você não é merecedor da saúde que você tem, que você não é merecedor de nada, que nós não somos merecedores de nada. Aí quando eu entendo, quando essa ficha cai, aí a gente estava falando que não é ficha mais, né? Esse dia a gente está falando isso, né, Leandro? Né? Ficha é coisa do passado, né? É descontextualização, né? Mas é o que? É crédito? Bitcoin? Né? Quando cai lá o Bitcoin, aí você entende que o que você precisa fazer é ser grato. E o mínimo que você pode fazer é tentar seguir os princípios que Ele deixou. Tudo isso consciente da graça de Deus. Porque você não pensava nele, Ele transformou a sua vida. Você não tinha condição de fazer nada, Ele te habilitou a fazer a vontade dEle. É tão bom quando a gente faz algo e fala assim, eu consegui fazer, consegui agradar a Deus. Seu coração se alegra, aí você lembra assim, não fez nada do que você não tinha que fazer, é servo inútil, então agradece a Deus a graça que te habilitou, que Deus enviou Jesus. Irmãos, às vezes nós falamos que cremos em Cristo, cremos no Espírito Santo, cremos em Deus Pai, mas nós não queremos um relacionamento de intimidade e compromisso com Ele. Que fé é essa? Então que a graça de Deus te leve a pensar nisso, a ser um verdadeiro discípulo, grato, mas que não joga fora o relacionamento com Jesus, porque sem Jesus nós não somos nada. É a graça de Jesus que me faz caminhar, é o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. Não há nada no mundo melhor do que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Que sejamos gratos ao Senhor. Se coloque em pé.
Vamos adorar ao Senhor, agradecendo a Ele por sua graça, que nos transformou em filhos, que nos habilitou a discípulos, e que por meio de Cristo tem operado em nossa vida, segundo a ação do seu Espírito Santo.